pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo que vocês me pediram muito, que é contar pra vocês como é que eu vim parar aqui na China. E eu vou contar com a minha ajuda da Quinha, que vai me ajudar a ler nas perguntas de vocês que vocês fizeram. Então eu vou pedir pra ela se apresentar. Por favor, Quinha, se apresente. Quinha, se apresente-se. Tá bom. Oi, pessoal. Meu nome é Erika, mas vocês podem me chamar de Quinha. Eu vim aqui pra ler as perguntinhas pra Erika Lopes, vim ajudar ela. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Primeira perguntinha é da Jaque Santos. Oi, Erika, me conta uma coisa. Como você foi parar na China? Já procurei vídeo teu falando sobre esse assunto, mas não achei. Beijos! Bom, gente, vamos lá. Eu tô tentando gravar esse vídeo pra vocês, mas estão reformando o apartamento aqui do lado. E, gente, tá um barulho insuportável. Vamos ver se agora essa gravação sai sem enrolação, tá, gente? Eu vou dar uma resumida pra vocês, que a história é um pouco longa. Então, se você tiver paciência, senta aí que eu vou contar tudo pra vocês. Se o barulho deixar. Bom, pessoal, o barulho parou. Agora eu vou contar pra vocês, eu vou tentar resumir, tá? Porque a história é bem comprida. Tudo começou na cidade de Arcos, que é a cidade onde eu nasci. Nasci, cresci. Lá eu conheci o meu namorado, a gente namorou por 6 anos. Eu trabalhava no Brasil, eu era costureira lá, tá? Eu tinha acabado, na verdade fazia um ano que eu tava aprendendo a costurar, eu já tinha aprendido, só que ainda tava pegando o ritmo da fábrica, porque ainda não tinha o ritmo da fábrica. E o meu marido tinha acabado de formar no Brasil. Ele é formado em sistemas de informação. E nisso ele mandou vários currículos assim por uma agência. Aí ele mandou para todo mundo, assim, para qualquer lugar que chamasse ele ia, sabe? Porque ele estava procurando um emprego e ele queria um emprego mesmo que seja dentro do Brasil e fora do Brasil. Só que nisso ele recebeu uma ligação daqui da China, inclusive ele estava na minha casa e a gente namorava, a gente não era casada ainda. E ele tinha recebido essa ligação de uma chinesa falando inglês com ele. E ele conversando e tal, eu achei super estranho, né? Porque ninguém nunca tinha ligado assim pra gente. Aí ele foi, atendeu, conversou e tal, depois eu perguntei pra ele o que tinha acontecido. E a mulher falou que é porque ele tava procurando alguém que quisesse trabalhar na China. Aí ele recebeu essa ligação, aí eu perguntei pra ele o que era, e ele falou que era alguém da China que queria alguém pra trabalhar. E nisso ele não deu muita ligação, porque a pessoa que fosse trote, que fosse algo do tipo, não deu muita ligação. Depois, gente, poucos dias depois, ele recebeu outras ligações, que é da China também. Então ele pensou assim, deve ser verdade, e começou a conversar, passou Skype, trocou Skype e tal, e passou a conversar. E nisso ele decidiu vir pra China. Começou tudo por aí. Ele decidiu vir pra China. No começo eu não aceitava muito, porque eu não queria, não era minha intenção sair pra fora do Brasil, nunca foi. Nem imaginava como era aqui fora, gente. Por mais que a gente via na televisão, tudo certinho, não tinha nem noção, nem tinha certeza que esse mundo existia, sabe? Não tinha nem noção mesmo, assim. Nem passava na minha cabeça que esse mundo existia. Pensava que era, sei lá, mentira da televisão, tipo isso. E nisso eu não queria, gente. Eu não aceitava muito bem que ele... Tipo, eu pedia pra ele não vir e tal. Ele falava que ia vir, mas que ele ia me buscar, que depois eu ia vir ficar com ele, que eu ia, sabe? Porque... E eu acreditava muito nele, porque ele sempre foi, assim, meu amigo mesmo, meu companheiro. Ele sempre pensou muito em mim, sabe?
sempre cuidou muito bem de mim. Por isso que eu, sabe, que eu senti tanto a falta dele. E quando ele veio, gente, eu chorei tanto, mas tanto, que assim, era... Gente, foi os 2 dias, que é o dia da viagem, eu ficava preocupada, eu achava que o avião ia cair. Eu pensei, passou muita coisa na minha cabeça que me preocupava, eu chorava, eu emagreci muito, na época eu tava pesando 56 quilos, e 56 quilos pra mim, gente, pode ter certeza que é um graveto. Hoje eu tô com 61, mas 56 quilos, vocês não têm noção, assim, minha costela fica de fora, sabe? Fica pra fora. Tá, aí ele veio, até que o dia, eu chorei até a hora que ele ligou pra mim e falou que tava bem. Aí eu fiquei tranquila, fiquei super tranquila. Como eu disse pra vocês, antes da viagem eu não aceitava, eu pedia pra ele não ir. Tanto é que na última semana ele falou que se pudesse voltar atrás, que eu acho que ele também tava um pouquinho de medo, ele voltava. Mas tanto é que ele veio, só que eu era uma pessoa que gastava muito, gente, muito dinheiro, então eu não tinha dinheiro juntado, assim, sabe? Porque eu nunca esperava, porque isso foi muito rápido, foi questão de 1 mês, 2, sabe? E pra vir pra China não é barato, não é coisa barata. E eu não tinha coragem de pedir pra minha mãe ou pro meu pai, porque para meus pais a gente podia sair de casa, mas não da cidade, não da Barra ali, sabe? Então assim, eu falar que eu pedi dinheiro pra me vir pro outro lado do mundo, eles nunca iam fazer, nunca iam emprestar dinheiro, nunca iam dar dinheiro pra mim. E nisso ele veio, depois desse chororô que eu contei pra vocês, assim que ele me ligou, falou que tava bem, aí eu já tranquilizei, eu fiquei mais tranquila. E nisso ele começou a me contar como que era aqui e tal, as coisas, sempre aumentando um pouco, porque tem esse poder de sempre aumentar um cadinho do que ele fala. Mas assim, não que seja mentira, sabe? Mas a visão dele às vezes costuma ser tão assim, tão grande, que ele acaba aumentando um pouquinho. Então eu comecei a iluminar, a querer, a sentir vontade de sair do Brasil, de vir. Foi aí que eu comecei, porque antes eu nem passava na minha cabeça. Por mim, eu nunca ia sair da cidade onde eu morei e cresci, sabe? Por mim, eu ia estar lá até hoje. E nisso, o pai dele tinha falado pra ele que se ele quisesse, que ele prestava dinheiro pra ele, pra eu poder vir. Foi aí onde nasceu a primeira semente de eu estar na China antes do tempo que era previsto, sabe? Porque se a gente tava planejando, tipo, uns 4 meses depois que ele viesse pra eu ir, pra eu vir, no caso. Mas como o pai dele falou isso, isso foi uma porta de entrada onde a gente falou assim, não, então tá. Então foi aonde decidiu, como é que eu falo? Eu não sei nem explicar pra vocês. Foi daí que surgiu a primeira porta de eu vir parar na China. Porque aí o pai dele comprou a passagem, todos os papéis, gente, eu falo que foi Deus que me pôs aqui, foi Deus que queria que eu viesse pra cá, porque tanto é que eu não queria, tanto com os papelados, eles ajudaram, eles fizeram tudo pra gente, fizeram praticamente tudo pra gente, tanto é que eu tenho muito que agradecer a eles, porque eles moveram todos os papéis, tudo, gente, tudo. Eu não movi nenhuma paia, vocês não têm noção. Eu não mexi com nada. O pouco que eu mexi foi em dar as minhas informações para conseguir o visto. Fora isso, eu não mexi com nada. E tá, aí a gente comprou a passagem para 1 mês e meio depois que ele veio. Tanto é que eu vim praticamente com... gente, porque como eu não sabia falar inglês, muito menos chinês, né, gente? Se eu não sabia falar inglês, eu não ia saber falar chinês, óbvio.
Tá, nem tão óbvio assim, mas tipo, eu não sabia falar chinês. Então, o que aconteceu? Quando eu peguei o voo até São Paulo, foi tranquilo, até lá foi tranquilo, me virei numa boa. Só que quando eu entrei dentro do avião, que eu tava indo pra rumo a Madrid, eu fiquei com muito medo, porque como eu não sabia falar inglês, eu ficava com medo, eu queria muito ter alguém, tipo, eu ficava rezando pra ter alguém dentro do avião pra me fazer companhia. Até que Deus colocou uma pessoa exatamente do meu lado que falava inglês e que ia para Pequim. Essa foi a porta de entrada para mim, porque graças a Deus, por isso que eu falo, Deus agiu muito nessa viagem para que ela acontecesse e ocorresse tudo bem. Porque, gente, como eu falei, não era sonho meu de vir para a China. E eu vim sem mexer uma paia e Deus iluminou o caminho assim para mim poder chegar aqui. Isso é muito bom, eu tenho muito que agradecer a Ele. Em todos os apuros que eu tive, Deus me ajudou, Deus abriu as portas. Assim, sabe? Tipo, já teve coisa de chegar no último momento, tipo, de não dar certo. E no último momento, no últimozinho, Deus abriu as portas. Graças a Deus. Nossa, eu tenho muito que agradecer a Deus. Por isso que a gente tem que ter muita fé. Que tendo fé, a gente, como se diz, tendo fé, a fé move fronteiras, é isso que fala, move montanhas, não sei, tipo isso. Tá, aí chegando nesse avião tinha essa pessoa iluminada, que eu acompanhei essa pessoa até chegar em Pequim, tipo... Eu tinha muito medo de chegar em Madrid, porque por mais que é espanhol, a gente entende um pouco, mas mesmo assim ainda tinha muito medo. Mas como eu estava com essa pessoa, foi super tranquilo. Aí a gente foi, pegou o voo para Pequim. Chegando em Pequim, foi assim o lugar que eu tive mais medo mesmo. Porque até mesmo meu marido, que sabe falar inglês, ele passou muito aperto por tempo, sabe? Porque tinha que pegar a mala correndo e já, porque o voo já estava perto um do outro, então esse dia foi bem apertado para mim, foi a hora mais apertada, porque até mesmo o brasileiro que estava comigo, ele ia parar em Pequim, ele ia pegar outro voo diferente do meu. Então eu tinha muito medo, eu não tinha visto ninguém que falava português, até que fosse para Wenzhou, até chegar no bondinho em Pequim. Eu pensava que ninguém falava português, gente. No bondinho, indo para pegar as malas, aparece 1, 2, 3, 4 pessoas que falam português. Eu falei, nossa, vocês estão indo para Wenzhou? E essa área que estavam foi a minha porta de entrada, foi o meu alívio, foi onde Deus enviou mais anjos na minha vida, que iluminou o meu caminho. Só que em Pequim, eu sabia disso, eu estava tranquila, mas estava apertado porque o aeroporto de Pequim é muito grande. Meu marido estava indo buscar em Pequim, então foi o que aconteceu, a gente desencontrou. Só que a saída dele a Pequim foi pior, porque como eu encontrei essa pessoa que me ajudou, a gente desencontrou em Pequim. Ele estava esperando eu em uma porta e eu saí em outra. E como o aeroporto é enorme, gente, assim, é muito grande, então a gente desencontrou. E nisso, como eu segui o chinês que falava português, cheguei no gate certinho. Só que nisso eu fiquei muito preocupada, eu tava muito bamba, porque a diferença da comida do avião que eu peguei era muito grande, a comida não era boa. E eu tenho muita dificuldade em comer comida que eu não gosto, sabe? Eu tenho muita dificuldade a isso, então eu já tava muito magra, porque eu tinha emagrecido, como eu falei pra vocês. E eu não comi, como eu não comi direito, eu acho que bateu a fraqueza, sabe? E o medo, porque ele não tinha aparecido no gate, estava quase na hora do voo. O nosso voo era o mesmo, mas ele estava em outro portão, preocupado comigo, sem saber onde eu estava, se eu cheguei na China, sabe? Ele estava mais preocupado com isso, eu nem sabia se ia pegar o voo que eu estava. Aí nisso ele teve uma solução, que era perguntar ao homem lá, ele
que só achar alguém para poder perguntar, porque nem todo mundo fala inglês. Então ele chegou, hoje eu acredito que tenha muito mais pessoas, mas na época não tinha. Ele chegou lá e perguntou na informação se eu tinha chegado, se uma pessoa chamada Érica Lopes tinha chegado. E nisso o homem não estava entendendo e o homem foi lá pra dentro, olhou os negócios lá e nisso ele voltou, depois ele voltou lá dentro. Nisso meu marido já estava bravo, porque já estava preocupado, sem saber se eu cheguei. E o cara voltou de lá de dentro com o celular e perguntou se a pessoa da foto era ele. Aí ele falou que era, e nisso ele falou, não, já tá lá dentro. E ele ficou mais aliviado, foi onde ele correu e eu encontrei com ele. Ai, foi um alívio, gente, foi um alívio tão grande que até hoje eu não acredito. Até hoje eu não acredito. Tanto aperto, mas no fim tudo deu certo. A gente chegou no ESO, ele trabalhou lá 2 anos. Foi uns 2 anos meio apertado assim, porque a gente estava em um momento de aprendizado, sabe? A gente aprendeu muita coisa, mas conheceu muitas pessoas também, conheceu muitos brasileiros que a gente gostava muito lá. E foi só experiência boa. Foi lá em ESO que eu abri o meu canal, né? Como eu ficava muito sozinha, eu não sabia falar inglês nem chinês, então foi lá em ESO que eu aprendi muita coisa, muita coisa do mundo do YouTube. Foi lá que eu comecei a fazer vídeos, porque eu me sentia muito sozinha. Então, é isso, pessoal, minha história, né, de como eu vim parar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Agora eu vou passar a bola para minha amiguinha aqui, que ela vai ler as perguntinhas e eu vou responder para vocês. E eu vou responder para vocês agora. Agora a pergunta é da Grazinense. Ela perguntou aqui, ó. Ela falou: tem algumas perguntas sobre sua vida aí na China. Primeiro, por que você foi morar na China? Responda. Bom, a história de como eu vim parar aqui agora vocês já sabem, que foi a primeira pergunta, né? Segunda, você fala e escreve chinês? Responda. Se eu falo e escrevo chinês, gente, eu não escrevo chinês. Falar chinês é muito pouco, sabe? Só o necessário, que eu preciso mesmo, que realmente preciso, eu sei. Mas conversar fluentemente eu não sei. Eu conheço pessoas que moram muitos anos na China, que eles sabem falar, mas assim, completamente assim, eles não sabem. Eles sabem o necessário. Então assim, é bem complicado, eu não fiz nenhuma aula, por isso eu não sei falar também. Mas eu sei o básico do básico pra me virar, entendeu? Terceira, você tem amigos chineses? Responde! Sim, gente, eu tenho amigas chinesas. Assim, eu não tenho muitas. Gente, eu tenho amigas chinesas. Lá em Wenzhou eu não tinha, por isso que eu me sentia tão sozinha. Aqui as colegas de trabalho do meu marido são muito gente boas. Gente boas é ótimo, né? Elas são muito gente boa e elas procuram ter amizade comigo. Isso é muito importante, gente. Isso faz com que eu não me sinta tão sozinha, apesar de ter a companhia de vocês. E elas procuraram ter amizade comigo, isso eu achei muito bom, porque como lá em Wenzhou eu não tinha, então eu, praticava menos o inglês, agora eu tô aprendendo mais, sabe, eu tô me desenvolvendo mais. Eu era muito travada para falar inglês, agora não, agora eu solto, mesmo estando errado, eu me solto, e assim eu sei que eu vou aprender muito mais.
Mas sim, eu tenho duas amigas chinesas e assim que eu tiver a oportunidade eu vou mostrar elas. Por enquanto ainda não mostrei, gente, porque eu tenho vergonha, tá, de gravar perto delas. Mas vai ter muita oportunidade de eu mostrar elas, vocês vão ver. Vou deixar uma fotinha delas para vocês verem. Quarta, você compra algumas coisas no AliExpress? Já que aí é o país do AliExpress, deve chegar rapidinho. Responda! Bom, gente, eu não compro nada no AliExpress porque o AliExpress não entrega aqui na China. Ele entrega somente para o Brasil. Então eu uso outro site que tem quase os mesmos produtos do AliExpress. Na verdade, é praticamente o mesmo, porém esse entrega especificamente na China e o AliExpress entrega no Brasil, certo? Ele se chama Taobao, ele é um site completamente em chinês, por isso que eu não indico para vocês. Acredito que ele entrega no Brasil também. Como ele é todo em chinês, é meio complicado de comprar, mas o meu marido consegue comprar tranquilo, porque ele traduz tudo e quando ele precisa de ajuda ele pede para alguém, mas geralmente ele faz tudo sozinho, ele consegue comprar tudo sozinho. Mas é exatamente por isso que eu não compro no AliExpress, porque ele não entrega na China, ele entrega especificamente no Brasil. Agora a pergunta de Camila Batista. Ela já tinha perguntado há algum tempo, mas eu achei interessante você responder essa pergunta, porque eu acho que tem muita gente que gostaria de saber. Então eu vou fazer essa pergunta para você, que ela já tinha perguntado, você já havia respondido para ela lá nos comentários, mas como é uma pergunta interessante, eu achei melhor colocar aqui para você responder. Então, tá aqui, ó. Érica, a cidade parece ser muito limpa e organizada. E a criminalidade aí é baixa? Eu vou passar a palavra somente para a Érica. A Érica vai finalizar esse vídeo. Então é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Bom, gente, em questão de roubo, não é frequente isso aqui na China, tá? Isso é uma coisa que é raro. Eu vi só uma vez só. Eu não vi, gente. O meu marido, lá na escola onde meu marido trabalhava em Uezou, aconteceu um roubo de uma babá pegar 3 iPhones, gente, dos pais. E isso foi descoberto pelas câmeras de segurança, então acontece roubos, mas não roubos assim de alguém te abordar e te roubar. Isso não acontece. Acontece de alguém, tipo, você der bobeira, deixa seu celular assim de bobeira, alguém vir pegar sem você perceber. Isso acontece sim. Não é frequente, porque eu mesmo eu mesmo assim, eu vi, eu nunca vi. Eu só fiquei sabendo desse fato que eu contei pra vocês. Mas fora isso, eu nunca vi também violência, tá? Violência, alguém roubar, correr e roubar, ou te bater, ou te matar por causa disso. Eu não vi nem ouvi falar, nenhuma vez. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, gente, não deixe de avaliar o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu posto vídeos sempre no domingo e na quarta à noite. Às vezes não dá pra me postar, porque às vezes a internet tá uma bosta, mas eu tô procurando sempre postar aos domingos à noite e nas quartas à noite. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!